valores, ó Pai, são valores que edificam vidas aqui embaixo. Há pessoas, ó Pai, passando dificuldades financeiras, muitas vezes, ó Pai, com escassez de alimento, com dificuldades, ó Deus. E o Senhor tem nos levantado para que nós estejamos abençoando essas vidas através dos dízimos, das ofertas, ó Deus. E eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe essas pessoas, ó Pai, que têm um coração tão aberto, ó Deus, que entendem, Senhor, este momento, ó Pai, e tem abençoado o Teu povo, Senhor. Há pessoas, ó Deus, também, que estão desempregadas, Senhor. Há pessoas, ó Pai, que trabalham por conta própria, ó Deus, e que estão aí sem os seus contratos, sem os seus chamados, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, abra a porta de emprego para esses chefes de famílias, para essas mulheres, ó Deus, que colaboram com a família, ó Deus, na manutenção, ó Deus. Ó Pai, abençoa. Que não falte jamais, ó Pai, o pão e os recursos necessários, ó Pai, na vida do Teu povo, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E nós hoje temos um visitante, né, irmã? Seja bem-vinda, Deus abençoe a senhora. Tá, no final do culto, nosso pastor, quem está lá no cantinho ali, ó, se a senhora quiser receber uma oração, uma palavra, o pastor Celso vai estar recebendo a senhora, tá bom? E como é que nós recebemos nossos visitantes? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e que aquilo que a senhora veio buscar, a senhora possa encontrar, amém? Irmãos, esse é o momento de escola bíblica dominical. É o momento em que Deus tem levantado alguns irmãos para estar aqui presente nesse altar, dividindo uma palavra de conhecimento, dividindo uma palavra de sabedoria, dividindo uma palavra de discernimento. E é importante, irmãos, que você possa agora ter o seu coração, a sua mente cativa a esse momento. Porque Deus quer nos ensinar a caminhar neste mundo. Nós estamos caminhando em direção à Canaã celestial. E Deus tem um mapa traçado para que nós venhamos a seguir. E são essas instruções, são esses estudos. É a palavra de Deus, que às vezes esmiuçada por uns irmãos aqui, é que nos fortalece nessa caminhada, que nos renova a nossa fé a cada dia. Às vezes nós recebemos informações e cria-se dúvidas, o inimigo aproveita esses momentos para nos trazer dúvidas. E é o momento de ouvir a palavra, que Deus traz a resposta, que muitas vezes possa estar presente no seu coração. Então, valorize a escola bíblica dominical, valorize cada culto, valorize cada momento em que você estiver ouvindo uma palavra, irmãos, porque Deus quer falar, Deus quer falar. Ele só precisa que o povo queira ouvir, amém? E nessa manhã, Deus separou o nosso diácono Emerson para estar trazendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de orientação e de sabedoria. Eu queria pedir aos irmãos, você da sua casa, você aqui da igreja, que estendesse suas mãos para cá, para que nós possamos orar pelo nosso irmão. Amado Deus, está aqui, Senhor, o diácono Emerson, Senhor. Homem, ó Deus, que se dispôs, ó Deus, a estar lendo as Escrituras, a estar buscando entendimento e conhecimento, ó Pai, para vir aqui trazer, ó Deus, revelação da Tua palavra. Que o Senhor o use, ó Pai, como vaso, Senhor, como vaso de vida, como vaso de honra, Senhor, e que ele possa, Senhor, ser usado por Ti. Que o Senhor fale com ele, e que o Senhor fale através dele, Senhor, e que o Senhor alcance, ó Deus, o seu coração, para que ele possa trazer nesta manhã, ó Deus, a mensagem que foi implantada no seu coração antes, ó Deus, criada no seu coração e implantada no coração do teu servo. Abençoa e o toma, o Senhor, debaixo das tuas guardas de proteção. É isso que eu peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Um dia desse maravilhoso, lindo, né? Que Deus nos deu. E aprove a Deus que hoje eu estivesse aqui para entregar uma palavra. E é de muita responsabilidade, né? A gente tem sempre dito isso. E parece que pode-se passar anos, como o pastor diz, e sempre há aquele frio na barriga, sempre aquele temor, aquele tremor, né? Que de costume tem que ser assim, porque entendemos que não é do nosso entendimento, mas é o Espírito Santo que nos usa.
Nesta manhã, Deus colocou em nossos corações para falar sobre a fidelidade no relacionamento com Deus. A fidelidade no relacionamento com Deus. Esse estudo ele é baseado totalmente em Oséias, livro do profeta menor. A gente vai falar sobre ele e a gente vai debruçar sobre o livro de Oséias. O tempo é nosso inimigo, então não dá para falar sobre todo o livro, então vamos generalizar. Mas eu gostaria de ler esses capítulos e versículos propostos, para a gente ter um entendimento geral. Está aqui, tá, gente? No slide. Vocês podem acompanhar nas suas casas também. Fiz uma fonte para que pudesse ser visto, mas se isso não for possível, a gente vai falar aqui. A gente começa com Oséias 1 e 2. Vamos começar. A minha tradução, gente, é King James, do século 17, então pode haver algumas diferenças. O livro de Oséias é um livro, não é de tão fácil compreensão, mas existem bíblias, a Cristiana da Cristiana NVI, e a gente estava observando, você consegue ter uma compreensão um pouco melhor, numa linguagem mais adequada para os dias de hoje. Mas a palavra de Deus, ela, independente da versão, com auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos compreender, conseguimos ser iluminados. Então, o primeiro é Oséias 1 e 2. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Agora a gente vai pular para Oséias, o próximo. Oséias 2, 14 a 17. Que diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por portas de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. O próximo é Oséias 2 também, 19 e 20. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te pedir, Senhor, que esvazia o Teu servo de todo o seu entendimento e encha com o Teu Espírito Santo. Que possamos falar de Ti, ó Pai, através do Teu servo, Senhor. Usa o Teu servo conforme a Tua vontade. Abra os corações, ilumine as mentes. É o que Te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, nós vamos falar, como está lá proposto no primeiro slide. Coloca lá para mim. No primeiro, a fidelidade no relacionamento com Deus. Como Oséias conseguiu transmitir isso no seu livro. E o interessante é que a gente vem lendo
os profetas maiores, os profetas menores, e nós vemos observando que os profetas normalmente pregam pelo ouvir, ou seja, Deus fala e o profeta transmite. Mas o profeta Oséias, ele vai além. Ele não só prega pelo ouvir, mas prega pelo enxergar, ver. Porque se a gente lê Oséias, você vai ver que além de uma profecia, é uma autobiografia. Porque Deus fala para ele agir. Da forma que Deus fala. Oséias, no primeiro lá, passa para o primeiro que a gente vai ver aqui, ó. A palavra do Senhor foi dita ao filho de Beri. No princípio a palavra do Senhor, Oséias diz, pois o Senhor diz a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E Oséias, ele vive isso, ele obedece o que Deus está mandando ele fazer. Ele não só prega, responde o que o povo está vivendo ali, como ele serve de exemplo vivo. Deus, e a gente vai ver aqui, que o amor de Deus, ele é imensurável, e que ele tenta falar de todas as formas, e ele traz um profeta, como um exemplo vivo, e exemplificando, como, vamos na tipologia, como Oséias ali, está como Deus, e Gomer, que é a prostituta que ele tira como esposa, está como Israel. Gomer, para Oséias, está como esposa, como Israel, está para Deus, também como esposa, mas uma esposa se desviando dos caminhos. E ele utiliza essa palavra dura. Ele utiliza a palavra de prostituição. Que para Deus, quando você busca ou divide a atenção, a glória que é toda de Deus com qualquer outra coisa, ele condena e chama de prostituição. Deus, ele condena qualquer tipo, e às vezes a gente pensa que idolatria é adorar a imagem ou outro Deus, mas qualquer outra coisa que você coloca ou divide, coloca na mesma situação de Deus, ou maior do que Deus, e muitas das vezes a gente faz isso, meus irmãos, pasmem, a gente faz isso. Isso, para Deus, soa como prostituição, ou como, que eu disse aqui, idolatria. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Passa para o verso após o último capítulo e versículo, por gentileza. Depois. E aí, a idolatria, a prostituição, como Deus fala ali, manda Oséias falar, e traz Oséias como exemplo vivo. Um efeito disso é a apostasia. Apostasia, o que é apostasia, meu irmão? Apostasia é quando você crê numa divindade, no caso Deus aqui, tem fé em Deus, crê em Deus, e você vai se afastando dessa fé, vai perdendo essa fé, e outras coisas do seu cotidiano, outros deuses, vai se apoderando dessa sua fé. Como eu disse, meus irmãos, a gente vai observar aqui que ele vai falar muito em Baal. E Baal, a gente, estudando um pouco a Bíblia, sabe que Baal era, além de ser um nome de um deus da Fenícia, dos cananeus, né?
a gente foi estudar um pouquinho, procurar, na própria palavra fala isso, que os cananeus tinham um deus chamado Baal, mas também Baal tem um significado, e a gente mais na frente vai entender que significado é esse, e por que Deus neste momento está falando de Baal. Então, apostasia. A mensagem de Oséias começa a partir da sua vida pessoal, o casamento com Gomer e o difícil relacionamento familiar. Deus tinha uma mensagem para o povo, pois a esposa e os filhos de Oséias, assim como o abandono e a prostituição dela e o seu sofrimento e perdão, são sinais e profecias sobre Israel e Judá ao longo dos séculos. E como eu disse, a questão da apostasia, meus irmãos, aquele povo, ele começa a vir, ele começa a se unir a outros povos, e essa união vem trazendo conhecimentos de outros deuses, de outras cidades, de outras províncias, que Israel ali vai se unindo. E quando ele se une, e ele fala muito sobre as 10 tribos, Oséias, ele fala muito sobre as 10 tribos, fala sobre Samaria, fala sobre Efraim e Judá. Quando ele se refere a Efraim, ele diz as 10 tribos do norte, e quando ele fala Judá, ele se refere às 2 tribos do sul. E aí, a apostasia já estava livre. O povo ali estava adorando a deuses estranhos. O povo e a prostituição, e Deus toca nesse ponto de prostituição, porque naquele povo, como eu disse, Oséias, eu já falei aqui sobre um profeta menor anteriormente, Amós, e Oséias é meio que contemporâneo de Amós e Miqueias. E naquela época, havia alguns tipos de cultos, que havia relacionamento sexual. E era relacionamento sexual, a mulher tinha um relacionamento sexual com várias pessoas dentro do culto. E aí Deus vem mostrando isso, vem trazendo uma referência da prostituição que vinha de outros povos, que estava já não mais se infiltrando, mas já estava de forma maciça no seu povo. E Deus vem mostrando, mas vocês estão se prostituindo. E da forma que vocês estão levando, Deus vem tentando corrigir com amor. E da forma que vocês estão levando, vocês estão indo à destruição, à ruína. E eu vou expor a nudez no meio da praça. Ou seja, naquela época, uma pessoa pega em prostituição, uma das coisas que se faziam eram levar no meio de uma praça e deixar aquela pessoa nua. E a palavra, e Deus fala isso a Oséias. Nos primeiros 3 capítulos, Deus está falando com Oséias, se referindo ao casamento, mas se referindo a Israel, e se referindo à igreja de hoje. E ele fala sobre isso quando Gomer, ela se afasta e vai procurar amantes. E Gomer, ela se afasta do seu marido, e ela vai procurar amantes, que lhe dá o pão, que lhe dá o vinho, que lhe dá o que vestir, seda. E Oséias fala pesadamente que vai levar ela a uma praça e tirar as vestes dela, ou seja, levá-la ao juízo, que Deus passava para o povo. Meu povo, mas o que preciso? Com Amós eu já falei, já trouxe palavras, Miqueias, outros profetas vieram, e vocês não ouvem, vocês estão cegos.
trago o meu profeta agora, Oséias, mostro, para que ouçam e para que vejam, como o povo está se prostituindo, e o povo ali não consegue, e continua caindo em apostasia. Passa para o próximo. O povo estava se esquecendo de Deus, abandonando a fé genuína e misturando a adoração pura e santa com a idolatria da vizinhança, que não conhecia quem era realmente o Senhor, Deus de Israel. Ele falava do amor de Deus àquele povo, falava no tempo de calma e abastança, como no período do rei Jeroboão II, e no tempo de guerra. Esse período do rei Jeroboão II, e isso nos mostra mais ou menos por que o povo ele não consegue ouvir a voz de Deus. E a gente observa que a idolatria do povo, ela é maior do que isso aqui. Por isso que Deus denota essa palavra, prostituição. Por isso que Deus mostra, porque a prostituição é o ato não só de você, porque quando ele utiliza da palavra prostituição, ele também utiliza da palavra de adultério, e a palavra de adultério é quando você serve a dois, né? Você está adulterando. E prostituição não, você serve a vários. E por isso que ele utiliza essa palavra. Esse reinado, ele é mais ou menos um reinado de 40 anos, de 790 aproximadamente antes de Cristo a 750 antes de Cristo, de Jeroboão II. A gente vê que passa outros reis, mas eles é falado dos reis, tanto das 10 tribos quanto os reis de Judá. E aí a impressão que, se você somar essas datas, parece que é um período maior. Mas esses reis, eles serviram juntos, pai e filho, tanto nas 10 tribos quanto em Judá. E o período foi cerca de 40 anos. E esse período foi um dos períodos, posso dizer que um dos mais abastados de Israel. Era um período que tudo frutificava, as coisas fluíam, não faltava dinheiro, não faltava comida, não faltava colheita, não faltava nada. E o povo acredita isso não a Deus, mas a Baal. E Deus vem exortando sobre isso dentro da sua palavra. Deus fala que, em Oséias mesmo, ele fala também em Jeremias, mas ele, dentro de Oséias, ele diz que todo vinho, toda prata, toda seda, todo linho, quem estava dando a Israel era ele, não Baal. E ele fala através da passagem de Gomer, que Gomer sai para procurar os seus amantes, que lhe davam isso, e ela não encontra, e ela volta a ter com seu marido, e ela diz que com seu marido ela estava melhor. E aí Deus a exorta, dizendo que todo o tempo quem cuidou dela, ou seja, todo o tempo quem estava cuidando de Israel, era Deus e não Baal. Olha como é que Deus é maravilhoso e amoroso. Olha como Deus, e já se passando anos de apostasia, de prostituição, do povo sendo rebelde, do povo adorando outros deuses, e mesmo assim Deus cuidando, amando, demonstrando amor, mas tentando trazer o povo a enxergar, tentando trazer o povo para próximo de si mesmo. Olha a próxima. E a reconciliação. E aí, olha o que diz a própria palavra de Oséias,
Para não ficar muito grande, eu tinha outros versículos fora, mas eu vou trabalhar muito dentro de Oséias. A sentença do divórcio. Ele está falando ali em Oséias 2:2, depois a gente vai botar rapidamente alguns versículos para a gente ler, mas ali ele fala sobre a sentença do divórcio. Olha o que Deus está falando. Deus, ele chama atenção e ele mostra que há uma solução. E quando, se você insistir, ele também mostra que há um juízo. E nesse ponto, especificadamente, ele põe, a sentença do divórcio será anulada, quando ele diz, desposar-te-ei comigo para sempre. O baalismo generalizado virá a ser transformado em conversão nacional e genuína. Em Oséias 2:13, que ele diz que ele, só um instantinho aqui, para não ficar nas minhas palavras, e exatamente como está escrito na minha versão. Eu a visitarei nos seus dias de Baim, nos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com os seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. E eu te desposarei também em fidelidade, e te conhecerás ao Senhor. Olha que grande amor. E mais na frente, ele ainda diz que não mais me chamarás de Baal, mas de meu marido. Ou seja, que Israel se voltaria para Deus e que seria extirpado de sua memória o nome de Baal. Pode passar. O grande amor de Deus, como eu estava dizendo, mesmo no contexto de decadência moral, o oráculo descreve Deus de maneira bela e surpreendente. Gente, oráculo, muitos aqui já viram filmes e vê aquele oráculo como uma pessoa que tem uma visão do futuro. O oráculo não é isso não, tá, gente? Eu coloquei aqui e depois perguntei a Cristiane falou que não tinha nada a ver eu falar, desde que eu explicasse o que é oráculo. O oráculo é quando você recebe a palavra de Deus e transmite, você está sendo um profeta ou um oráculo, tá? Um oráculo é aquele que transmite a palavra de Deus, tá bom? E aí em Oséias, aqui eu coloquei detalhado, todos esses capítulos e versículos, porque é interessante, como eu disse, todo esse estudo está baseado no livro de Oséias, e a gente não tem tempo de lê-lo todo aqui, mas em alguns pontos, falar sobre o amor de Deus, sem falar aonde está escrito, sem falar da palavra, parece que sou eu que estou falando aqui, e na verdade é Deus que está mostrando tudo isso aqui, transmitindo tudo isso aqui, pela vida do profeta. Olha aqui, Oséias 2:14-16, está bem aqui, 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu na terra do Egito, e será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal. Próximo, 6, de 1-14. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer ao Senhor, a sua saída está preparada como amanhã, e Ele virá a nós como chuva tardia e anterior que regam a terra. Ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Continue em Oséias,
14, de 4 a 8. Eu sararei a sua apostasia, eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei como orvalho para Israel, ele crescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Os seus galhos se estenderão, e a sua beleza será como a da oliveira, e o seu perfume como o do Líbano. Os que habitam debaixo de sua sombra retornarão, serão vivificados como grão, e crescerão como a videira. A sua fama será como o vinho do Líbano. E Efraim dirá, é porque está cortado ali, não deu tudo. Perdão, não é 14, 8. E Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e observado, eu sou como um abeto verde, de mim é achado o seu fruto. Então você vê que nesse momento, o amor de Deus ali, mesmo com tudo que está acontecendo em Israel, ao longo de todos esses anos, mesmo Israel se virando e adorando outros deuses, se prostituindo, Deus ainda mostra uma solução, existe um caminho em Israel. Se volte para mim. Oséias aqui, nesse ponto aqui, 14, na verdade, além da reconciliação, aqui também é escatológico, tá? Ele está falando de Apocalipse, ele está falando lá da frente. E se a gente for lendo aqui, você vai ver que ele fala naqueles dias, isso significa um tempo vindouro, ou seja, o que acontecerá na volta de Cristo. Mas aqui, a palavra, tanto era para Israel, quanto era para a igreja, para a nossa igreja hoje, quanto é escatológico. A palavra, ela diz que você continua em prostituição, mas eu continuo a te amar. Eu te desposarei,